Nesse vídeo, resolveremos esse problema da escola naval, tá? Que envolve inequação exponencial. Vamos lá. Assim diz o enunciado. No universo, U igual a reais positivos, né? Então, quando x pertence a esse conjunto, né? Reais positivos, o conjunto solução da inequação, ó, x elevado a essa expressão que também está em x. E tudo isso tem que ser menor que 1. Tá. É dito aqui que o x ele tem que ser positivo. Ele é real e positivo. Então, a nossa primeira premissa é que o x ele é maior que zero. Tá? Perfeito. Isso até nos ajuda porque, assim, se o x pudesse ser negativo, cara, essa inequação ela ia dar muito mais trabalho, tá? Com certeza. Beleza. A nossa outra premissa, pessoal, é o seguinte, beleza, sei que x é positivo, tudo bem, tá? Mas eu tenho ali uma inequação com base x e uma certa expressão, cara, que eu vou chamar de e. E de expressão. Essa expressão é aquele 2x² menos 9x mais 4. Mas eu vou chamar de e, para não ter que ficar escrevendo toda hora, tá? E tudo isso é menor do que 1. Como que eu resolvo esse problema? Cara, tem duas formas de resolver esse problema. A primeira forma é imaginar o seguinte: cara, eu sei que o x é positivo, beleza. Como que o x é elevado a qualquer coisa, a uma expressão e, tá? Aí depois, claro, que eu vou definir quem é esse e, mas x elevado a e tem que ser menor que 1. A primeira forma seria o seguinte: cara, eu posso jogar o x entre o 0 e o 1, tá? E o e tem que ser o quê? Qual que é o sinal do e? Tem que ser positivo. Tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu escolha x igual a meio. Tá? Então, x igual a meio. Vamos supor. Meio. Tá? Essa caneta aqui é temporária. Então, meio é o nosso x. E eu vou elevar a expressão e. Só que a expressão e, como eu destaquei aqui, né? Ela tem que ser positiva. E vocês verão que, de fato, isso é importante, tá? Para que seja um dos casos possíveis de resolução dessa inequação, tá? Vamos testar o e igual a 1, por exemplo, né? Então, se eu testo aqui elevado a 1, meio elevado a 1 é meio. E o meio é menor que 1, tá? Se eu testar elevado a 2, cara, elevado a 2, isso aqui é só um rascunho, tá? Então, meio elevado a 2 é 1/4, e 1/4 nós sabemos que é menor que 1. Agora, teste, por exemplo, o zero, que não é um número maior que zero, né? A expressão e. Teste é igual a zero e teste um número negativo agora, também. Tá? Então, vou testar igual a zero, meio elevado a zero fica 1. E o 1 não é menor que 1. Tá? O 1 é igual a 1. Então, já não funciona. O zero aqui, tá? E teste agora um número negativo. Cara, eu vou testar o menos 1. Meio elevado a menos 1 é 2. E o 2 é maior que 1. Ou seja, esses dois casos aqui não funcionam. Justamente porque o expoente, aqui apareceu 0 e aqui apareceu negativo. Então, sim, o expoente aqui do x, quando x está entre 0 e 1, o expoente tem que ser positivo. Beleza? Ok. Então, esse é o primeiro caso. Qual que é o nosso segundo caso? Nosso segundo caso é o seguinte. O primeiro foi o x entre 0 e 1. E agora vamos testar quando o x vale valores aqui maiores que 1. Tá? Então, x maior que 1. Essa expressão e, qual que é o sinal dela? O sinal dela é negativo. Tá? E o raciocínio é o mesmo do caso anterior. Se eu pego uma base maior que 1, vamos supor, o 2, e eu elevo a um número negativo, cara, sei lá, o menos 1, 2 elevado a menos 1, meio.
e o meio é menor que 1, tá? Então dá certo, né? Esses dois casos com esses sinais aqui da expressão e. Mas aí que tá, pessoal. Quem que é o e? O e é o 2x², né? Menos 9x mais 4. Nesse primeiro caso, ele tem que ser o quê? Positivo, tá? E no caso abaixo, ele tem que ser negativo. Só muda o sinal, tá? Então, vou colar aqui. E aí você muda esse sinalzinho. Beleza? Pronto. Agora o problema, que antes era esse, consiste em você encontrar os intervalos de x nesses dois casos. Faça o primeiro caso, faça o segundo, aí une eles, beleza? Pessoal, é importante notar o seguinte, em quaisquer um dos casos, né, 1 e 2, perceba que você vai precisar analisar o sinal dessa expressão, que era o expoente ali do x, certo? Então, preciso analisar o seu sinal. Para analisar o seu sinal, né, é interessante que nós encontremos as raízes dessa função, né, dessa função de segundo grau. Eu já fiz esse trabalho para poupar tempo aí de vocês, até porque é um trabalho braçal, basta apenas aplicar o Bhaskara, né, encontrar o discriminante, o delta, e encontrar as raízes dessa função, tá? Então, as raízes serão, aqui ó, x não é a raiz, né? Quem que é a raiz? A raiz vai ser uma delas, meio, tá? Então fica x menos meio, é um dos fatores dessa função, e o x menos 4 também é fator dessa função. Pronto. As raízes são meio e 4, beleza? Aí em cada caso eu precisarei analisar o seu sinal, quando a função é positiva e quando a função é negativa. Perfeito? Vamos lá. Em ambos os casos, pessoal, eu vou aplicar uma reta real e aí a gente vai analisar o sinal dessa função, tá? Então, aplicando aqui uma reta real, né, vou colocar essas raízes da função, tá? Então, no caso, se eu tomar aqui como 0, né? Então, aqui eu vou colocar o meio e aqui eu vou colocar o 4. Beleza? Show. E aí eu tenho que analisar quando que essa função ela é positiva, tá? Então vamos lá. Percebamos que se testarmos valores, eu até tirei o zero aqui, né? Para não confundir a gente, até porque o zero nem é raiz, tá? Então, se testarmos valores menores que meio, tipo, testa qualquer um, o zero. 0 menos meio, aqui fica negativo, tá? E aqui também fica negativo. 0 menos 4, negativo, vezes o negativo do menos meio, fica positivo de fato essa expressão. Então, o que a gente verifica? O seguinte, que para valores à esquerda do meio, tudo fica positivo. E se aqui fica positivo, entre as raízes vai ficar negativo, e depois à direita aqui do 4 fica positivo, tá? Perfeito. Então já temos os sinais, que vai servir também para o caso 2. Show? Belezinha. Então, quero o intervalo, né, em que essa função ela é positiva. No caso, quais serão os valores? Os valores serão para a esquerda do meio, né, e também para a direita aqui do 4 e a esquerda aqui do meio. Beleza? Em ambos os intervalos, né, essa função fica positiva. Então, analisemos esses intervalos de x. O primeiro é o da nossa premissa aqui, né? O x está entre 0 e 1. Então, ele não pode faltar, né, aqui nessa análise. Então, o x está entre 0 e 1 e temos duas possibilidades. Ou o x ele é menor que meio, é uma possibilidade.
ou o x ele vai ser maior que quem? Maior que 4, tá? Porque à direita do 4 temos um intervalo positivo para a função. Beleza, pessoal? Mas perceba, obviamente, né, que o x está entre 0 e 1. Isso aqui é uma necessidade, é uma condição necessária. Então, já exclua esse fato aqui, que o x é maior que 4. Isso aqui é impossível, tá? Não tem como acontecer, tá? Mas já esse caso aqui tem como, x menor que meio. Porque assim, se o x está entre 0 e 1, e o x é menor que meio, qual que é a interseção entre esses dois intervalos? A interseção vai ser justamente o x estando entre 0 e o meio, tá? Então, esse é o nosso primeiro intervalo de interesse do x. Beleza? Agora vamos para o segundo caso. No segundo caso, pessoal, perceba, eu preciso que a função seja negativa, que é bem aqui, ó, entre as raízes, entre meio e o 4. Veja que temos um sinal negativo, tá? O menos 1. Menos, tá? Então, veja o seguinte, o x, ele necessariamente tem que ser maior que 1, tá? Essa é a nossa primeira premissa. O x tem como necessidade ser maior que 1. E, tá? E o x, ele está entre meio e 4, beleza? Então, x maior que 1 e o x está entre meio e 4, tá? Qual que é o intervalo interseção entre esses dois intervalos? X maior que 1 e o x entre meio e 4. Cara, é só trocar esse meio pelo 1. Pronto. O intervalo interseção vai ser, no caso, 1 menor que x e menor que 4. Beleza? Tá aí. Então temos esses dois intervalos de interesse para o nosso problema. E bom, pessoal, como os dois intervalos de x destacados de roxo, eles funcionam, então são dois intervalos independentes, mas que funcionam para aquela inequação inicial do problema, né? Se os dois funcionam, você une, né? Una esses dois intervalos, tá? Então, una o intervalo de 0 a meio, tá? Vou colocar aqui parênteses, é melhor. 0 a meio, com o intervalo de 1 a 4. Perfeito? Pronto. Beleza? Então temos a resposta da questão. Então, cara, questão de inequação, independente da variável dessa inequação, ela demanda de quem está fazendo paciência, entender tudo o que está acontecendo no problema, sem ficar carteando, sem nada, tá? Você tem que entender o que está acontecendo, quais são os casos a serem analisados, de maneira, cara, sem dúvidas, sabe? Você tem que fazer de maneira assertiva, beleza? Esse é o Intervalo Soluções, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.